Você já ouviu falar de um povo inteiro que simplesmente desapareceu sem deixar vestígios? Essa é a história real dos Anasazi, uma civilização misteriosa que habitou os Estados Unidos muito antes dos europeus chegarem. O que eles construíram ainda impressiona arqueólogos e estudiosos, mas o que aconteceu com eles permanece um dos maiores enigmas da história. Assista até o fim e prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre civilizações antigas. O canal Fique por Dentro do Mundo traz hoje uma das histórias mais intrigantes da arqueologia americana, os Anasazi, um povo ancestral que dominava a arquitetura, agricultura e rituais complexos, e que simplesmente desapareceu do mapa. Prepare-se para uma viagem histórica, cheia de suspense, conhecimento e revelações. Inscreva-se no canal para acompanhar vídeos diários de curiosidades, mistérios e fatos históricos que você não encontra em qualquer lugar. Vamos ao vídeo. A descoberta de uma cidade fantasma. Em 1888, dois criadores de gado vagavam por uma região remota, no sudoeste dos Estados Unidos, quando acidentalmente avistaram o que parecia ser uma construção antiga encravada nas paredes de um cânion. Ao se aproximarem, perceberam que estavam diante de uma verdadeira cidade abandonada, com casas feitas de pedra, estruturas complexas, salas cerimoniais circulares e até áreas de armazenamento. Ninguém sabia quem havia construído aquilo. Estava tudo vazio. Nenhum corpo, nenhuma pista. Apenas silêncio. Nascia ali um dos maiores mistérios arqueológicos das Américas, os Anasazi. Quem eram os Anasazi? O termo Anasazi vem do idioma navajo e significa algo como antigos inimigos ou antigos estrangeiros. Mas hoje, o termo mais aceito é Ancestrais Pueblo. Eles viveram entre 100 anos depois de Cristo e 1.300 anos depois de Cristo em uma vasta região que inclui os atuais estados do Novo México, Colorado, Arizona e Utah. Esse povo construiu complexas cidades em penhascos, como a famosa Cliff Palace, que parece ter sido esculpida diretamente na rocha. Eles sabiam trabalhar com irrigação em regiões áridas, cultivavam milho, feijão, abóbora e eram especialistas em cerâmica e cestaria. Mas mesmo com toda essa habilidade, o que mais impressiona é o mistério do seu desaparecimento. O enigma do sumiço. Por volta de 1300, os Anasazi simplesmente abandonaram todas as suas cidades, inclusive as mais protegidas e escondidas nos penhascos. Não houve sinais de guerra, incêndio em massa, epidemias ou invasões. Tudo parecia ter sido deixado às pressas, como se fugissem de algo ou alguém. Restaram apenas objetos pessoais, utensílios e até comida nos potes. Os arqueólogos encontraram uma população que desapareceu sem luta, sem explicações, sem rastros. As principais teorias. Entre as hipóteses mais discutidas estão mudanças climáticas extremas que teriam provocado longas secas e fome, conflitos internos, possivelmente guerras civis ou tensões entre clãs, pressão de tribos vizinhas forçando uma migração em massa, motivações espirituais ou religiosas, como a busca por uma terra prometida. Outros teóricos mais ousados sugerem até envolvimento com fenômenos sobrenaturais, extraterrestres ou rituais obscuros que deram errado. A arqueologia ainda procura respostas. Apesar das inúmeras escavações e estudos realizados ao longo do século XX, os arqueólogos ainda não conseguiram decifrar completamente os motivos por trás do colapso Anasazi. Novos sítios continuam sendo descobertos, trazendo mais perguntas do que respostas. A arquitetura impressiona, os símbolos nas paredes intriga e a ausência de sinais de destruição total alimenta ainda mais o mistério. O legado vivo dos Anasazi.
Apesar do desaparecimento misterioso, muitos descendentes dos Anasazi ainda estão entre nós. Tribos como os Hopi, Zuni e pueblos modernos mantêm vivas tradições, rituais, mitologias e até línguas ancestrais. Eles falam dos antigos com respeito e mistério, e alguns afirmam que o desaparecimento foi, na verdade, uma grande jornada espiritual, que jamais poderá ser compreendida por olhos ocidentais. O que sabemos é que a civilização Anasazi existiu, floresceu e sumiu sem deixar vestígios, um eco do passado que continua desafiando a história. E então vem a pergunta inevitável: como uma civilização tão avançada, com uma cultura tão rica, pôde simplesmente desaparecer, deixando para trás estruturas que desafiam até hoje nossa compreensão? Quando você caminha por entre as ruínas de lugares como Chaco Canyon ou Mesa Verde, a sensação é quase sobrenatural. As paredes ainda sussurram segredos que ninguém conseguiu decifrar completamente. Mas o que poucos sabem é que a profundidade do mistério dos Anasazi não termina nas pedras. Ela se aprofunda nas histórias orais, nas pinturas rupestres e em descobertas recentes que vêm gerando ainda mais polêmica. Descobertas recentes que aumentam o mistério. Nos últimos anos, arqueólogos se depararam com descobertas perturbadoras em antigas moradias Anasazi. Ossos humanos com marcas de cortes precisos levantaram a possibilidade de práticas de canibalismo, algo que divide profundamente a comunidade científica. Alguns estudiosos defendem que esses sinais podem indicar rituais extremos de sobrevivência durante períodos de fome, enquanto outros acreditam que tais indícios fazem parte de cerimônias religiosas desconhecidas. Há até registros de esqueletos dispostos em posições incomuns, como se tivessem sido deixados propositalmente para algum tipo de culto pós-morte. Mapas estelares esculpidos nas rochas. Outro ponto intrigante são os petroglifos, símbolos e desenhos esculpidos nas paredes de cânions e cavernas. Alguns pesquisadores notaram padrões que se assemelham a constelações, alinhamentos com solstícios e até representações do eclipse solar. Seria isso uma evidência de que os Anasazi dominavam conhecimentos astronômicos complexos? Se sim, por que essa sabedoria foi abandonada? E mais, por que eles construíram determinadas moradias em locais com visibilidade perfeita para eventos celestes? Há quem diga que os Anasazi viviam em harmonia com os astros e que sua saída repentina pode ter sido orientada por algum sinal cósmico. O silêncio dos penhascos e a memória dos Hopi. As tribos Hopi, que são consideradas descendentes diretos dos Anasazi, guardam segredos em suas tradições orais que raramente são compartilhados com forasteiros. Em seus mitos, há referências a um tempo de mudança, onde os antigos teriam sido chamados de volta à Mãe Terra. Para os Hopi, o desaparecimento não foi um fim, mas uma transição para outro ciclo espiritual. Eles falam sobre portais e lugares sagrados por onde os ancestrais teriam passado para alcançar outro plano de existência. Isso levanta uma pergunta ousada. E se o sumiço dos Anasazi não foi físico, mas sim espiritual? O fator medo. Por que a abandonaram tão rápido? O mais inquietante de tudo é a forma abrupta com que as cidades foram deixadas. Os arqueólogos encontraram tigelas com alimentos ainda nos potes, ferramentas abandonadas, como se alguém tivesse largado tudo no meio de uma refeição. Não há sinais de luta, mas há uma urgência evidente. O que poderia ter causado tanto medo a ponto de obrigar famílias inteiras a fugirem sem olhar para trás? Alguns estudiosos acreditam em catástrofes naturais súbitas, como terremotos ou erupções solares, enquanto outros sugerem perseguições religiosas internas, revoltas ou algo ainda mais sombrio. Um trauma coletivo tão profundo que preferiram apagar suas pegadas. A teoria dos visitantes das estrelas. E então surge a teoria mais controversa.
a de que os Anasazi teriam tido contato com seres de fora da Terra. Essa ideia ganhou força após relatos de figuras humanoides desenhadas nas paredes, algumas com capacetes e olhos ovais. Claro, muitos arqueólogos atribuem essas formas a representações espirituais, xamânicas. Mas teóricos dos antigos astronautas afirmam que essas imagens são evidências de encontros com seres extraterrestres. A construção em locais de difícil acesso, o abandono repentino, os símbolos astronômicos, tudo, segundo essa linha de pensamento, apontaria para um chamado vindo do céu. O último sussurro dos penhascos. Hoje, enquanto os ventos sopram entre os canyons do sudoeste americano, turistas e estudiosos caminham em silêncio por entre os escombros do que um dia foram lares vibrantes. Cada parede, cada degrau de pedra carrega uma energia estranha, um sussurro que parece pedir respeito ou talvez silêncio. É impossível não se emocionar diante da grandiosidade do que foi construído ali. É como se os Anasazi tivessem deixado uma mensagem que ainda não conseguimos traduzir. E talvez seja exatamente isso. A resposta esteja além da ciência, além da arqueologia, além da lógica. Talvez o desaparecimento deles não deva ser resolvido, mas contemplado. O código escondido nas pedras. Alguns estudiosos que se dedicam ao simbolismo ancestral acreditam que os Anasazi deixaram códigos em suas construções, uma espécie de linguagem esculpida que só poderia ser decifrada por quem compreende o tempo como eles compreendiam. Linhas geométricas, marcas repetidas em pedras específicas, pequenos buracos circulares em paredes perfeitamente alinhadas com o nascer e o pôr do sol nos solstícios. Há pesquisadores que afirmam que isso tudo é um calendário esotérico, um tipo de relógio espiritual que marcava não só o tempo físico, mas também o tempo das mudanças internas, coletivas e cósmicas. Um sistema que talvez anunciasse a hora certa para partir. Um ritual de desaparecimento. Alguns antropólogos e xamãs nativos especulam que os Anasazi não desapareceram por tragédia ou desgraça, mas sim por um ritual de passagem em escala civilizacional. Essa teoria é alimentada por mitos Hopi e Zuni, que falam sobre uma migração espiritual, onde os povos escolhidos abandonam o plano físico para iniciar uma nova era em outra dimensão. E se, ao invés de um desastre, o desaparecimento foi o auge de sua jornada espiritual? Algo tão profundo que envolveu milhares de pessoas seguindo uma mesma visão. Ninguém sabe ao certo. Mas há locais sagrados, escondidos e ainda protegidos pelas tribos atuais, onde os anciãos dizem que os antigos ainda caminham. As zonas de energia e os mapas celestes. Outro ponto fascinante é a localização geográfica das construções Anasazi. Muitos dos assentamentos estão posicionados em pontos específicos que parecem coincidir com linhas de energia telúrica, chamadas por alguns de linhas lei, caminhos invisíveis por onde a energia da Terra flui. Além disso, estudiosos de arqueoastronomia descobriram que muitos desses locais formam padrões semelhantes a constelações conhecidas. A pergunta que permanece é: por que um povo do século X, em plena América pré-colombiana, teria tanto interesse em mapear as estrelas com precisão quase matemática? Estavam apenas observando ou aguardando algo? O aviso para o futuro? E se tudo isso, os símbolos, o desaparecimento, os rituais, a arquitetura, não forem apenas pistas sobre o passado, mas também mensagens destinadas ao futuro? Alguns estudiosos acreditam que os Anasazi sabiam de ciclos cósmicos que afetam a Terra em intervalos regulares e que sua partida tenha sido uma forma de alertar gerações futuras sobre algo que viria. Um colapso ambiental, um alinhamento planetário, uma mudança vibracional no planeta? Seja qual for a verdade,
A impressão que fica é que eles agiram em conjunto, de forma organizada, obedecendo a uma força maior, talvez um conhecimento ancestral que perdemos ao longo do tempo. O silêncio dos deuses. Mesmo diante de tantas hipóteses, talvez o mistério dos Anasazi permaneça justamente porque ele não foi feito para ser explicado com palavras, mas sentido. O silêncio deles fala mais alto que 1000 documentos. Eles não deixaram um livro, nem registros escritos. Deixaram apenas pedra, poeira, símbolos e ausência. E é justamente essa ausência que incomoda tanto os estudiosos modernos. Estamos acostumados a encontrar explicações lógicas para tudo. Mas diante do silêncio das cidades fantasma, das câmaras escuras, dos degraus que levam a lugar nenhum, talvez o melhor que possamos fazer seja escutar. Não com os ouvidos, mas com o espírito. A conclusão que não existe. No fim, o desaparecimento dos Anasazi permanece como um dos maiores enigmas da humanidade. Cada pedaço de cerâmica, cada parede intacta, cada pintura ancestral carrega não apenas a história de um povo, mas um chamado à humildade. Um lembrete de que nem tudo pode ou deve ser compreendido. Talvez essa seja a maior lição que os Anasazi deixaram. A de que o mistério é uma parte essencial da existência. E enquanto suas cidades dormem sob o sol escaldante dos desertos do sudoeste americano, os ventos continuam soprando pelos canyons, como se contassem aos que estiverem dispostos a ouvir a verdadeira história dos que foram e ainda são. As lendas que sobreviveram ao tempo. Entre as tribos descendentes dos povos antigos, as histórias sobre os Anasazi são contadas em sussurros, à luz do fogo, como se falar alto pudesse invocar o que dorme sob a terra. Os Hopi, por exemplo, não os chamam de desaparecidos, mas de os que seguiram adiante. Eles acreditam que os Anasazi não se foram, apenas atravessaram uma porta invisível, guiados por espíritos ancestrais, rumo a uma dimensão sagrada. Segundo as lendas, os Anasazi eram os guardiões de um conhecimento antigo, uma sabedoria da serpente passada por seres estelares. E quando o tempo chegou, deixaram este mundo para proteger esse saber de um futuro corrompido. A profecia do quarto mundo. Para os Hopi, vivemos atualmente no quarto mundo. Os Anasazi, segundo os relatos orais, viveram no final do terceiro, um mundo que foi destruído pelo próprio desequilíbrio humano. Eles sabiam que o ciclo estava se encerrando e que apenas os que estivessem espiritualmente preparados conseguiriam atravessar para o próximo estágio. Essa transição, segundo os xamãs mais velhos, não se dá pela morte, mas por elevação. Uma mudança vibracional, uma nova frequência da alma. Os Anasazi, ao perceberem os sinais da mudança, talvez mudanças no céu, terremotos ou presságios naturais, se reuniram, fizeram seus rituais finais e partiram. Não para longe, mas para cima. O guardião do canyon escondido. Há ainda histórias sobre um lugar sagrado, escondido entre os canyons do Arizona, onde vive um velho xamã que seria descendente direto dos Anasazi. Ele não fala com forasteiros. Dizem que protege a entrada de uma caverna onde o tempo parou. Quem tenta se aproximar ou desaparece misteriosamente ou retorna com lembranças fragmentadas, como se tivesse sonhado por anos em apenas alguns minutos. Há relatos de exploradores que ouviram sons estranhos vindos das rochas, como cantos distantes, instrumentos desconhecidos, vozes que não ecoavam, mas vibravam no ar. Seria esse o último portal dos Anasazi? Um lugar onde o véu entre os mundos se torna mais fino? A sombra dos olhos escuros. Moradores de áreas próximas aos antigos assentamentos relatam encontros curiosos. Figuras humanas observando de longe, altas, vestidas com mantos rudimentares, olhos muito escuros, profundos, como se refletissem o céu noturno.
Ao serem notadas, essas figuras desaparecem como neblina. Os antigos chamam de os que vigiam. Alguns acreditam que são os próprios Anasazi, ou seus guardiões espirituais, que ainda percorrem os caminhos sagrados para proteger os segredos que deixaram para trás. Há quem diga que essas aparições só acontecem quando alguém com o coração puro se aproxima. Alguém que ainda carrega dentro de si a mesma vibração que eles um dia alcançaram. A mensagem nas estrelas. Alguns astrônomos alternativos que estudam o alinhamento das ruínas com constelações sugerem que os Anasazi seguiam um mapa celeste milenar. Acredita-se que cada cidade esculpida em penhascos corresponde a uma estrela ou conjunto de estrelas no céu. O Cliff Palace, por exemplo, se alinha perfeitamente com a constelação de Órion durante o solstício de inverno. Isso não seria coincidência. Para os Anasazi, o céu era um espelho da alma. Quando seus deuses ou mentores estelares retornassem, seguiriam esse mapa para encontrá-los. O desaparecimento deles, portanto, pode ter sido uma viagem de retorno, um reencontro cósmico com suas origens entre as estrelas. Um convite ao desconhecido. Talvez o grande mistério dos Anasazi não esteja no que deixaram, mas no que inspiram. Cada símbolo nas rochas, cada degrau que leva ao vazio, cada ausência que grita, é um convite, um chamado para que olhemos além do tangível, do histórico, do acadêmico. Os Anasazi desafiam não só os arqueólogos, mas nossa própria visão de realidade. E se eles nos deixaram um caminho, não físico, mas espiritual, um modelo de como viver em harmonia com a Terra, com os astros, com o tempo? Talvez, no fundo, a pergunta nunca tenha sido por que eles desapareceram, mas sim, estamos prontos para compreender o que eles se tornaram. Um legado escondido sob a pele do mundo. Por mais que os olhos da ciência busquem respostas nas camadas da Terra, existem mistérios que não se decifram com escavações. O legado dos Anasazi parece estar escondido sob uma camada mais sutil, aquela que envolve memórias ancestrais, saberes esquecidos, intuições que surgem em sonhos ou durante o silêncio profundo da natureza. Quem caminha por onde eles viveram sente algo diferente. Uma eletricidade no ar, uma paz inquietante, como se estivesse sendo observado ou guiado. Talvez os Anasazi nunca tenham realmente ido embora. Talvez estejam por toda parte, disfarçados nas montanhas, nos ventos do deserto, nas sombras projetadas pela luz do entardecer, sussurrando verdades que poucos ainda sabem ouvir. O chamado dos antigos. Nos últimos anos, estudiosos, exploradores e místicos voltaram seus olhos para os sítios Anasazi não apenas como ruínas arqueológicas, mas como centros de energia e sabedoria. Alguns acreditam que as formações de pedra são mais do que moradias, seriam antenas naturais, alinhadas com linhas telúricas da Terra, capazes de canalizar vibrações do cosmos. Cada construção, cada câmara circular, cada parede ornamentada com símbolos teria uma função espiritual precisa. Quem passa tempo nesses locais relata experiências fora do comum. Sonhos vívidos, sensações de déjà vu intensas e até curas emocionais profundas. Seria essa a herança esquecida dos Anasazi? Um conhecimento que só se revela a quem ainda possui uma conexão com o invisível, o portal que ainda espera ser aberto. E então nos perguntamos, será que há um portal esperando ser reativado? Um conhecimento ainda adormecido nas pedras esculpidas? Talvez para decifrar o destino dos Anasazi seja preciso deixar de lado ferramentas de medição e abrir espaço para o invisível, o intuitivo. Há pesquisadores modernos que acreditam que o segredo está em padrões vibracionais, frequências de som e luz que poderiam interagir com a arquitetura deixada por eles. Um código multidimensional, acessível apenas por quem alcança certo nível de consciência. Se for verdade, isso significaria que os Anasazi não desapareceram.
Eles se tornaram guardiões de uma tecnologia espiritual que está além da compreensão atual. Um convite eterno para a evolução da alma humana. O eco que nunca morre. Os Anasazi não deixaram uma biblioteca, nem registros escritos que possam ser traduzidos, mas deixaram algo ainda mais profundo. Um silêncio que grita, um vazio que incomoda, um mistério que desafia até os mais céticos. Eles sumiram sem deixar rastros, mas suas pegadas continuam gravadas nas rochas, nas tradições dos descendentes e no imaginário coletivo de quem ousa perguntar: e se houver mais do que os olhos veem? Ao final, talvez os Anasazi não tenham sido apenas uma civilização antiga, mas sim um espelho, um lembrete de que tudo é passageiro, menos a busca por sentido, e que para os que têm ouvidos atentos, ainda é possível ouvir o eco dos antigos. Se você gosta de história e esse vídeo te prendeu do início ao fim, já deixa o like, compartilha com alguém que ama mistérios históricos e se inscreve no canal Fique por Dentro do Mundo. Todo dia tem uma nova curiosidade que vai mudar sua forma de ver o mundo. Ativa o sininho para não perder nada, hein? Até o próximo vídeo.